Olá, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem? Bem-vindo de volta ao canal Para Edificar. Irmão André aqui com você, mais uma vez, para a glória de Deus. Vamos falar sobre essa frase que muita gente fala: os humilhados serão exaltados. Parece às vezes até um tom de ameaça, né? A pessoa está ali suspirando como quem diz assim: vocês vão ver, me aguardem. Hoje eu estou sendo humilhado, mas a Bíblia diz: os humilhados serão exaltados. Se você souber o versículo que diz exatamente assim, deixa aqui no comentário. Mas nós vamos ler um dos textos da Bíblia que fala sobre essa condição do humilhado que é exaltado. Está em Lucas capítulo 18, versículos 9 ao 14. Jesus conta uma parábola dizendo assim: e diz também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo a orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos, disse Jesus, que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Este é o publicano e não aquele, o fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. O que percebemos no texto, na fala de Jesus? Jesus não disse aqui: os humilhados serão exaltados. Jesus está falando de alguém que passa por uma situação vexatória, uma situação humilhante, alguma circunstância em que alguém humilha a pessoa, e a pessoa, por ter sido humilhada por alguém, lá na frente ela vai ser exaltada. Não, não é isso que Jesus está ensinando. Essa mentalidade de alguns parece algo justo, parece um pensamento justo, uma coisa boa para se reivindicar, mas na verdade não é o que Jesus ensinou. O que Jesus está mostrando aqui é o seguinte: a pessoa que a si mesmo se exalta, ela se exaltando, como fez o fariseu, como muitos hoje em dia. Ah, eu não sou como os demais homens, né? As outras mulheres. Eu não faço isso, eu não faço aquilo. E aí faz uma autoavaliação como se fossem pessoas justas, que confiam na sua própria justiça. Isso de maneira individual. E de forma coletiva, religiões e igrejas vão dizer: graças a Deus que nós somos como as demais igrejas. Será que não tem aí uma ponta de vaidade e de orgulho quando se fala coisa desse tipo? Não há uma autoexaltação? Aí Jesus mostra o outro lado, que é a auto-humilhação. Quando nós nos humilhamos a nós mesmos, Jesus não está falando de alguém que é humilhado por outra pessoa, mas quando nos humilhamos a nós mesmos, diante de Deus, Deus que sonda o coração, no tempo certo, nos exalta. Existe um salmo, que é um dos salmos de Aleluia, ou salmos de Halel. Você deve ter assistido o vídeo que fala sobre o significado da palavra Aleluia, e eu recomendo que você vá lá assistir. O Salmo 113 fala algo que merece ser lido. Nós vamos ler aqui o Salmo 113, ele começa: louvai ao Senhor, ou aleluia. Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre, desde o nascimento do sol até ao ocaso, pôr do sol. Seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações e sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor? Nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor, ou aleluia. Mais uma vez eu recomendo, assista o vídeo que vai falar sobre o significado da palavra aleluia. Nesse salmo, a gente percebe algo muito parecido com o que Jesus está falando. Jesus diz que aquele que se humilha é exaltado, mas quem se exaltar será humilhado. Será que não vimos nunca isso na história? Pessoas que se levantaram com arrogância, falaram coisas cheias de pretensão, cheias de vaidade, se considerando muito superior aos outros. E eu falo, essa é uma fala individual, mas também é uma fala coletiva. Muitas igrejas
se consideram superiores às outras e se gabam dizendo que não fazem isso ou aqui outra coisa que consideram errado porque acham que ela está certa. Essa igreja é a certa, essa igreja que não tem falha, e não tem mácula, não tem ruga, nem coisa semelhante, não tem defeito. A gente tem que ter cuidado com esse tipo de pretensão, com esse tipo de orgulho. É o que Jesus alerta nessa parábola que ele conta exatamente para aqueles líderes religiosos que se consideravam justos aos seus próprios olhos, bons aos seus próprios olhos, que se elogiavam. Que se elogiavam e não recebiam o louvor dos outros, eles mesmos se louvavam a si mesmos. Então, nosso cuidado é que não venhamos a cair no perigo, no mal do orgulho e da vaidade, de nos exaltarmos a nós mesmos. O texto bíblico, o que Jesus fala, na verdade, não é quem passou por uma humilhação nessa vida vai ser exaltado. Isso pode acontecer em algum momento, pode acontecer, mas não é o princípio embutido nas palavras de Jesus. O princípio aqui embutido é quem se exalta a si mesmo, quem se louva, quem se elogia, quem olha para si mesmo com uma lente como se fossem perfeitos, essa tende a cair. Vai ser humilhado, vai ser humilhada. Vai passar por situações que vai desmascarar. Agora, quem se humilha reconhecendo sua condição diante de Deus, não a sua condição, no caso de quem já é lavado pelo sangue de Jesus, não mais a condição de pecador, porque você já viu também um vídeo que faz uma pergunta, somos todos pecadores? Se não assistiu, recomendo que assista do início ao fim, conferindo os textos bíblicos. Essa é a minha recomendação para agora. Agora, uma outra coisa que eu queria falar sobre essa passagem de Salmos, que Deus ergue o necessitado, o pobre, levanta, faz sentar com os príncipes. Há, às vezes, uma tendência em pessoas que foram marginalizadas na sociedade, pessoas que foram proscritas, pessoas que não tiveram muita projeção, e aí, às vezes, vê no Evangelho uma chance de se projetar, uma chance de mostrar para os outros, provar para os outros alguma coisa. Isso também é um problema, é um perigo também. Se você é um convertido, uma convertida, que recebeu essa graça do Senhor de ser perdoado dos seus pecados, não pense que por causa disso você é superior a quem quer que seja. Não use isso como uma ferramenta de autopromoção. Não tente querer passar para os outros a ideia de mais espiritualidade, mais fervor, mais seriedade do que os outros. Ou seja, sempre mais. Eu sou mais em tudo do que os outros. Não se coloque nessa situação, nessa condição de superioridade. Ainda que Deus tenha te exaltado, tenha tirado você de um lugar, de uma história que trazia vergonha para você, que trazia tristeza, uma vida de frustração, uma vida de vazio existencial. Ainda que Deus tenha feito isso, que ele faz, de fato, e já fez e faz com muitos no mundo inteiro, inclusive com esse que fala com você hoje, ainda que ele tenha feito isso com você, não se coloque numa condição de superioridade e nem use essa condição nova como um instrumento para se projetar socialmente, para se projetar na Assembleia, né? Perante a igreja, perante irmãos, tentando mostrar uma espiritualidade que você não tem, tentando o tempo todo provar aquilo que eu falo acontece, Deus me revela, Deus fala comigo, Deus já me confirmou isso, ou confirmou aquilo, ou eu passo X horas orando, ou eu faço a obra, coisas desse tipo. Isso aí só anda se eu estiver envolvido ou envolvida. Então, eu peço a você muito cuidado com a vaidade, com essa autoexaltação. E faça o caminho contrário. Faça o caminho que Jesus apontou. Se humilhe. Humilhe-se a si mesmo, que Deus vai te exaltar no tempo certo. No tempo e no lugar que Ele preparou para você. Descanse em Deus. Saiba que qualquer tipo de injustiça nesse mundo também vai passar. Ainda que nesse mundo a gente sofra injustiças, seja humilhado, sabemos que existe um galardão esperando por nós
na eternidade. Ainda que você não seja exaltado aqui nessa vida, saiba que Deus tem algo reservado para você, para mim e para você. Deixa essa palavra, que Deus te abençoe em nome de Jesus e te vejo no próximo vídeo.